Bom dia a todos, me chamo Alisson Vinícius Andos Carvalho, sou orientado pelo professor Dr. Cássio Tadeu Scarpim e essa é a minha apresentação de trabalho individual 1 ao PPG-MNE, Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia, intitulada Do Modelo Exatos Políticas sobre Incerteza, Otimização do Despacho de Veículos em Ondas em um Centro de Distribuição. Nosso problema surge de uma análise real. O ponto vermelho no mapa é um centro de distribuições que atende a região de Curitiba, região metropolitana, litoral do Paraná, Lapa, Ponta Grossa, Castro, região noroeste do estado e Santa Catarina. Ao todo, esse centro de distribuições atende 80 supermercados. Ele movimenta de 1.600 a 1.800 pallets por dia, sendo que em dias de pico pode ultrapassar 2.200 pallets. Para isso, conta com uma frota de 68 veículos com capacidades de 8 a 31 pallets, os quais são despachados em ondas, uma onda na madrugada, uma onda na manhã e uma onda à tarde. Esse despacho funciona através de docas. Há 36 docas para atender de 2 a 3 lojas por doca. Bom, em um centro de distribuições, não é incomum conviver com a incerteza. Pedidos de pallets podem chegar de última hora, docas podem estar fechadas, caminhões podem ficar presos no trânsito e não participar de uma onda a quais eram esperados, ou podem simplesmente quebrar. É exatamente essa incerteza que gostaríamos de quantificar com o nosso trabalho. Para isso, além da base de dados inicial, começaremos gerando um modelo exato do problema determinístico. Ou seja, como se o gestor soubesse exatamente todos os pallets, caminhões disponíveis e docas que ele terá à sua disposição naquele dia. Essa seria a solução perfeita. Com esse modelo determinístico em mãos, podemos quantificar a sensibilidade das nossas escolhas de modelagem. Para gerar um simulador de operações de políticas dinâmico-estocásticas, ou seja, onde podemos entender o efeito da aleatoriedade no custo do centro de distribuição, será necessário rodar várias simulações para um único dia. Por isso, o processo deve ser rápido, e o modelo exato, infelizmente, é demorado demais para isso. Portanto, será necessário desenvolver uma heurística. Essa heurística será validada pelo seu gap contra o modelo exato. Então, as etapas da pesquisa são desenvolver o modelo exato, desenvolver uma heurística e compará-la com o modelo exato, e, com a heurística aprovada, criar o simulador de operações dinâmico-estocásticas. Os objetivos 3 e 4 serão desenvolvidos no segundo semestre de 2026. Quanto à nossa classificação do problema, ele é um problema de VRP, Vehicle Routing Problem, problema de roteamento de veículos, que combina 4 variantes NP-hard clássicas. Ele é um problema de frota heterogênea, pois os caminhões são de grupos diferentes com capacidades diferentes. Temos desde tocos de 8 pallets de capacidade a carretas de 31 pallets. Então, podemos subdividir eles em grupos: tocos, veículos com 2 eixos, trucks, veículos com 3 eixos e carretas, veículos com semi-reboque, e por capacidade, fazendo assim uma frota heterogênea. Ele é um problema de dependência de sítio, pois nem todas as lojas podem receber todos os tipos de caminhão. Em geral, as lojas de Curitiba e região metropolitana não podem receber carretas, pois não há espaço para manobrá-las. É necessário conhecer as restrições de cada loja antes de fazer o envio. Ele é um problema de entrega fracionado, pois um mesmo caminhão pode entregar pallets para lojas diferentes. E ele é um problema de múltiplas viagens por veículo, pois um mesmo caminhão pode participar de mais de uma onda ao longo do dia. Decidimos por gerar as rotas antes de chamar o modelo solver, pois, dada a distribuição geográfica das cidades, não faz sentido que o solver perca tanto tempo gerando rotas com cidades com lojas que não estão na mesma cidade ou que estão no mesmo estado. Nosso critério de geração de rotas é o seguinte: todas as lojas receberam uma rota direta do centro de distribuição com a loja voltando para o centro de distribuição. Caso exista 2 ou 3 lojas que garantam essas duas condições de proximidade mútua e de desvio máximo sobre viagem, então foi possível gerar rotas de pares ou de trios, loja
centro de distribuição, loja 1, loja 2, volta para o centro, ou centro de distribuição, loja 1, 2 e 3, volta para o centro de distribuição. E suas variações combinatórias associadas. Os critérios foram proximidade mútua, então a distância entre uma loja e outra não pode superar 15 km, e desvio máximo sobre viagem direta, ou seja, a distância de ir para uma loja a outra não pode ser 35% maior do que a distância de voltar ao centro de distribuição. Essa é a formulação do nosso problema. Como conjuntos, temos o L, o conjunto de lojas com demandas no dia ou pendentes do dia anterior. K, o conjunto de grupos de veículos, agregados por tipo e capacidade. W, o conjunto de ondas de despacho, ordenadas por tempo. R, o conjunto de rotas candidatas geradas anteriormente. R de L é um subconjunto de R, as rotas que visitam a loja L. E K de R, um subconjunto de K, que é o grupo de veículos compatíveis com aquela rota. Nos parâmetros temos a demanda da loja naquele dia, a demanda do dia anterior que não pôde ser entregue, que seria B de L, a capacidade do veículo no grupo K, Q, o número de veículos disponíveis daquele grupo, N, o custo fixo diário de utilizar um veículo do grupo K. Para isso, estamos utilizando dados do DECOP, Departamento de Custos Operacionais da ANTCL, Associação Nacional de Transportes de Carga Logística. Normalizando os valores, chegamos ao peso de 1 para os veículos do tipo toco, 1,08 para os veículos do tipo truck e 1,83 para os veículos do tipo carreta. A distância total em quilômetros seria D de R. O de RW, a onda ocupada pelo veículo na rota R partindo na onda W. O conjunto de docas delta, maiúscula. E aí temos os subconjuntos L de deltazinho, que é um subconjunto das lojas, né, o conjunto fixo de lojas atingidas pela doca delta. E kappa, o número máximo de carregamentos por doca em cada onda. Estamos trabalhando no momento com 2 carregamentos por onda, pois as ondas levam de 3 a 4 horas de duração. Menos que isso, o problema fica inviável, e mais que isso, ameaça não dar tempo de completar os veículos naquela onda. As variáveis de decisão, elas são todas inteiras ou contínuas, não estamos trabalhando com variáveis binárias. Y é o número de viagens do grupo K pela rota R iniciadas na onda W, Q é a quantidade de pallets entregues à loja L na viagem de QRW, M de K é o número de veículos do grupo K utilizados no dia, e ΔL é os pallets da demanda da loja que foram adiados do dia seguinte. Aqui pode gerar uma dúvida quanto a Q, pois pallets deveriam ser valores inteiros e não valores apenas contínuos, mas essa integralidade será recuperada no pós-processamento depois, e deixar isso como um valor contínuo facilita para o solver encontrar o resultado mais rápido. Quanto à nossa função e objetivo, estamos trabalhando de forma hierárquica com 3 funções objetivas distintas. O nome disso é otimização lexicográfica. E o nosso primeiro objetivo, o nível 0, é atender a demanda anterior. Então, caso algum dia não seja possível entregar todos os pallets, esses pallets que sobraram serão enviados para o dia seguinte, e a primeira prioridade é fazer o envio desses. Feitos os envios dos pallets que estão atrasados ou não havendo pallets atrasado, a nossa próxima prioridade é a minimização da frota, ou seja, minimizar a quantidade de veículos utilizados. Após minimizar a quantidade de veículos utilizados, temos que, por fim, como objetivo minimizar a distância percorrida por todos os veículos. Quanto às restrições, temos R1, a primeira restrição, o atendimento da demanda com adiamento controlado, ou seja, se possível, todos os pallets devem ser entregues no dia, a menos que seja um adiamento explícito, que seria o delta de L. A capacidade por viagem, R2,
que diz que a quantidade de pallets entregue não pode superar a capacidade do caminhão. A compatibilidade loja-veículo, nossa terceira restrição, ela já é satisfeita durante a criação das rotas. Então, apenas a coloquei aqui, mas ela não será trabalhada pelo solver, que diz que determinadas lojas não podem receber determinados tipos de veículos. A restrição 4, a disponibilidade de veículos por onda com ocupação múltipla, ou seja, aquele veículo tem que estar disponível para aquela onda. Se um veículo sai na madrugada para fazer uma entrega no oeste do Paraná, é provável que ele não chegue para a onda da manhã. Então, o tempo de deslocamento é considerado. O tempo de deslocamento de ida, 1 hora para descarregar os pallets, e o tempo de deslocamento de volta. Para isso, consideramos uma velocidade média de 60 km por hora. O limite de frota disponível por grupo, então, dado um grupo, quantos veículos ainda estão disponíveis, e a capacidade das docas. Como disse, estamos trabalhando que cada doca faz 2 despachos por onda, e a prioridade do pendente, ou seja, sempre tentar entregar os pallets pendentes primeiro. Nosso modelo ele funciona da seguinte forma: com os dados de entrada, que seria as matrizes de distância entre o centro de distribuições e as lojas, a lista de lojas com pedidos naquele dia ou pedidos do dia anterior que não foram entregues, a lista de veículos disponíveis e a lista de quais docas estão atendendo quais lojas. Com esses dados, nós cruzamos as instâncias e preparamos a frota, dividindo os veículos por grupos de acordo com o tipo do veículo e sua capacidade. É então gerado as rotas candidatas para aquele dia, como foi explicado anteriormente, as rotas diretas e, quando possível, pares e trios. E com esses dados, chamamos o solver. No nosso caso, estamos utilizando o Grob. Os dados que saem passam por um pós-processamento. Por exemplo, caminhões do grupo Truck com capacidades de 18 pallets. Qual caminhão vai fazer qual rota é definido no pós-processamento. E com isso temos os dados de saída. O próximo slide é um exemplo de saída. Observe que temos a divisão por grupos. Para grupos com múltiplos veículos, o pós-processamento decide qual deles vai fazer a entrega. E temos a saída por onda. Então, por exemplo, o caminhão 13, que é um truck com 18 de capacidade, vai para Ponta Grossa na primeira onda, descarrega, retorna a tempo de participar da segunda onda, onde vai para Campo Largo, também com 18 pallets, descarrega, retorna a tempo da terceira onda e participa para Pucarana. Com isso, temos o destino deles, a capacidade de pallet e cenários onde ocorre mais de uma viagem. Por exemplo, a carreta de 31 capacidades que aproveita para participar de 2 lojas diferentes em Paranaguá. Quando rodamos os dados para um dia de teste, dia 2 de janeiro, contamos com 60 lojas, 1.800 pallets, foram geradas 1.267 rotas candidatas e 105.000 variáveis. Como não haviam pallets a serem entregues do dia anterior, o gap foi de 0%, provando a optimalidade, e o nosso segundo nível passou a ser a minimização da frota. O custo da frota teve um gap de 4,2%, ficou entre 34,9% e 35,7%, e em custo, o que nos resumiu em 31 veículos, com mais ou menos 0,8 veículos de diferença. Acredito que se rodasse por mais uma hora ou 2, provaríamos a optimalidade. Por fim, com a frota definida em 31 veículos, a melhor solução que encontramos foi de 14.157 km percorridos para aquele dia. Quanto ao nosso cronograma, o primeiro semestre foi dedicado na busca de referencial teórico e na resolução do modelo exato. Acredito que para o segundo semestre eu consiga aplicar a heurística agora em julho e desenvolver um modelo estocástico entre agosto e setembro. Caso isso seja possível,
escreverei a dissertação de outubro a dezembro. Como entrei no programa em março, ainda existem os meses de janeiro, fevereiro e metade de março como uma reserva estratégica. Caso seja necessário, poderei continuar sem a necessidade de pedir prorrogação ao programa. Obrigado.